Na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao longo dessa epístola, o apóstolo Paulo tece um argumento no qual todos os seres humanos, religiosos ou não, são postos no banco dos réus e são identificados como culpados. Todos somos culpados. Mesmo o mais religioso, aquele que se fia ou se fundamenta nas suas regras, seus preceitos religiosos, esse é culpado. E ele é culpado porque ele é incapaz de satisfazer a Deus através das suas regras, dos seus preceitos morais. Aquele que não tem religião também é culpado, porque ainda que não se fundamente em preceitos religiosos, está fundamentado em leis, em regras que foram estabelecidos pelos próprios seres humanos e que ainda assim, esses que não acreditam em Deus também são culpados porque são incapazes de cumprir com as suas próprias regras éticas e morais para a existência. Diante dessa condição, o apóstolo Paulo, inclusive, argumenta a respeito do dilema existencial humano, tanto da pessoa religiosa como da pessoa que não é religiosa. Tanto uma quanto a outra está debaixo desse dilema existencial, porque quer fazer o bem e não consegue. E muitas vezes, queira a pessoa religiosa ou não, acaba fazendo mal. Ninguém escapa aos parâmetros legais e morais estabelecidos, porque em algum momento todos nós estaremos debaixo do jugo divino e diante do seu veredito somos declarados culpados. Diante desse dilema e dessa angústia existencial, o apóstolo Paulo nos aponta um caminho diferenciado. E já a partir do capítulo 8 da Epístola aos Romanos, trata a respeito de um caminho excelente que foi posto pelo próprio Deus, que é o caminho do amor. E esse caminho do amor é o caminho que nos dirige, que nos dá esse salto ético, por meio do qual o Espírito de Deus em nós, produzindo o seu fruto, faz com que sejamos capazes de transcender e de ir além, vencendo as obras da carne. Quando chega aqui no capítulo 12 da epístola, o apóstolo argumenta de forma a fazer um fechamento da sua tese, ao conclamar irmãos e irmãs da Igreja de Roma e a nós hoje, para que decidamos experimentar a vontade de Deus. E aqui também há uma outra dimensão ética posta por Paulo, que é quando ele estabelece que nós servimos a Deus, agradamos a Deus, fazemos a vontade de Deus, não
para sermos aceitos por Ele. Porque por causa do amor de Deus por nós e por causa de Cristo em nós e por causa do amor de Deus em nós, a partir de então, nós vivemos segundo a vontade de Deus. E o mais interessante é que, diz Paulo, essa vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E na medida que nós vivemos nessa vontade de Deus, nós não nos deixamos mais nos moldar, porque nós somos transformados a partir de uma nova mentalidade. A nossa mente, a partir de então, está fundamentada nos valores de Cristo. E aquilo que nos impulsiona é para que nós ofereçamos os nossos corpos. A dimensão ética do corpo é percebê-lo a partir de então como morada do Espírito de Deus, como um instrumento para a glória de Deus. E o culto deixa de ser apenas algo feito dentro de uma edificação humana, de uma construção humana, e passa a ser um culto integral, um culto racional, um culto pleno, no qual o nosso corpo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês e todo o ano, vive para cultuar a Deus e para a glória do seu nome. Portanto, uma vez que essa dimensão ética é restaurada e é reconstruída a partir dessa nova dimensão espiritual, andar no centro da vontade de Deus se torna algo prazeroso. Andar no centro da vontade de Deus passa a ser algo agradável. Viver no centro da vontade de Deus passa a ser uma experiência positiva e produtiva. E não mais dependemos de regras, preceitos, limites, imposições de qualquer ordem, sejam elas religiosas ou sejam elas humanas. Porque o salto ético, a partir desse momento, transcende e excede a justiça de todos os homens, porque a lei maior que fundamenta as relações, inclusive no tocante a Deus e no tocante aos homens, está fundamentada no amor. E é isso que Paulo vai desenvolver a partir dos capítulos seguintes da sua epístola aos Romanos. Vivamos, portanto, ou vivamos, portanto, edificados e alicerçados na vontade de Deus, no amor de Deus, e assim estaremos agradando a Ele, e assim estaremos em paz e estaremos bem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, e até o nosso próximo vídeo.